Olá, olá, tudo bom? Muito prazer. Sou a doutora Ludmila Rachid, endocrinologista pediátrica, e hoje vou conversar com vocês sobre crescimento. É um dos assuntos que eu mais gosto de falar. Então vamos lá saber um pouquinho mais sobre o crescimento infantil. O crescimento infantil, ele começa lá intraútero, exato. Dentro da barriga da mãe é quando o bebê ele tem a maior velocidade de crescimento, que ele sai praticamente do zero e vem, né, ao mundo aí por volta de 48, 49, 50 centímetros. Então é o período que a gente tem maior crescimento, né, da nossa vida inteira e só perde para a próxima fase, que será lá no estirão, tá? Então, o bebê nasce. No primeiro ano de vida, ele irá crescer em torno de 50% da quantidade que ele nasceu. Então, por exemplo, um bebê, né, nasceu com 50 centímetros, nasceu super bem. Então, ao final do primeiro ano de vida, ele terá, né, crescido aí por volta de 25 centímetros, tá? Isso, então vamos dizer assim, que ele vai completar aí o primeiro ano com 75 centímetros. Já do segundo, né, do primeiro para o segundo ano, o segundo ano de vida, ele vai crescer, né, mas por volta assim de 25% do crescimento inicial. Então ele vai crescer em uma média, né, pensando que se ele cresceu 25 centímetros no primeiro ano, no segundo ano o bebê vai crescer aí por volta de 12 centímetros e meio. E essa velocidade de crescimento vai caindo. Por exemplo, na fase da escola, que a gente fala que é a fase escolar, a criança tem até uma redução da velocidade de crescimento, quando por um acaso reduz um pouco o apetite. Os pais ficam até preocupados, o que será que está acontecendo? A criança nessa fase dos 4, 6 anos, até 8 anos, eles crescem uma média de 5 a 6 centímetros por ano, tá? Então, vê aí que tem uma diferença. Ele cresceu super bem no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano ainda cresce bem, mas depois vai reduzindo essa velocidade de crescimento para ir mais ou menos meio centímetro por mês, certo? Nessa fase, algumas crianças até desaceleram ainda mais, que a gente fala que tá como se fosse pegando impulso pro estirão. Sim, como se estivesse guardando energia para entrar na puberdade e fazer o estirão. O estirão nas meninas, as meninas vão crescer, né, por volta de 8 a 12 centímetros por ano. Geralmente dura 2 anos aí esse período, e o menino vai crescer ainda mais, em torno de 10, 12, até alguns crescem até 14 centímetros por ano, mostrando que é uma fase de intenso crescimento. Quem tem adolescente aí em casa, nessa fase aí da puberdade, deve perceber que parece que o mercado não rende. A criança come, 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 não engorda, mas tá crescendo, né? Aí a importância de uma alimentação balanceada. Mas fiquem tranquilos, porque sobre alimentação a gente terá um vídeo, tá? Então, a criança, ela tem esse crescimento ao longo da vida. Mas, doutora Lud, como eu faço, né, para perceber se meu filho está crescendo de maneira adequada? Primeiro, a gente tem que pensar no alvo genético da família. 80% do crescimento tem origem genética. Então, aí a importância de você saber a altura do pai, a altura da mãe. Para o sexo masculino, a conta é bem simples e tem no capítulo a descrição, que é a altura do pai com a altura da mãe. Soma 13 e divide por 2. Isso pro menino. Pra menina, a altura do pai mais a altura da mãe, menos 13 e divide por 2. Esse valor vai ser uma média, né? Pode ser um pouco a mais como um pouco a menos. A gente chama de alvo genético da família, certo? E o restante, né? Em torno de 80% é genético e os outros 20% é o meio ambiente que influencia. Então, se é uma criança que fica muito doente, se é uma criança que toma muito corticoide, aqueles xaropinhos para tosse que não são xaropes e sim hormônios, eles prejudicam o crescimento. A criança que não come bem, aquela criança que dorme mal, porque o hormônio de crescimento ele é produzido no período noturno, né? Na fase profunda do sono. Tudo isso pode influenciar o crescimento. Como, por exemplo, crianças que têm problema no coração, crianças que têm problemas, né, no pulmão, problemas respiratórios, criança que tem alterações nos rins. Tudo isso prejudica o crescimento. Então, por isso que a gente não pode falar que o crescimento é 100% genético, que o meio ambiente influencia nisso. Mas e se a genética é muito ruim? Fico tranquila? Não, porque nada garante que você que tem um gene, né, que
São vários genes que estão relacionados ao crescimento. E às vezes você passou um gene para o seu filho que não é legal para o crescimento. Então, você precisa sim investigar aquela criança que não cresce bem, que não tá indo bem na curva, né? Ou então que parou de crescer de uma hora para outra. Ou então, vocês escutam eu falar bastante nas minhas redes sociais, que é o que? A criança pequena para a idade gestacional. A criança que nasceu no tempo certo e mais ou menos, né, eu falo que é por menor que 47 centímetros, ela precisa ter uma atenção especial. Por quê? Porque se ela não recuperar o crescimento, ela precisa de tratamento com hormônio de crescimento. E em torno de 15% das crianças que nasceram pequenas para a idade gestacional, né, necessitarão de tratamento com hormônio de crescimento. Como eu já dei um spoiler, o tratamento ele é feito com o hormônio de crescimento, né? Então, tá, gente? O hormônio do crescimento, ele é injetável. Ele é feito com injeção todos os dias no período noturno, tá? Mas a injeção é dolorida, é grande? Não. É uma injeção que a gente chama de subcutânea, semelhante à injeção das crianças que têm diabetes tipo 1, certo? E é todo dia no período da noite. Está para chegar no Brasil, né? Já está em fase terminal de estudo, o hormônio de crescimento que aplica apenas uma vez por semana. Nós não temos ainda disponível para venda aqui no país, certo? Então, tem dúvida sobre o crescimento? O capítulo está bem completo. Continuou com dúvida? Não deixe de acessar minhas redes sociais. Até a próxima!